galera do Jiu-Jitsu de Fortaleza, Ceará. Estou aqui hoje para iniciar um projeto de um podcast. A gente vai trazer muita gente legal aqui, contar histórias inspiradoras do Jiu-Jitsu, da galera das antigas, old school, atleta, galera que só treina por hobby, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje gravando esse primeiro episódio, né? Eu me chamo Anderson, eu comecei a treinar Jiu-Jitsu em 2000, né? Dei muitas paradas nesse percurso que eu tive, mas nunca abandonei o Jiu-Jitsu completamente. E venho aqui hoje para trazer essas histórias de pessoas que vivem desse meio, pessoas que não vivem, enfim. E hoje estou muito feliz de ter esse convidado, que foi o primeiro cara que eu conversei com ele sobre esse projeto, o primeiro cara que eu conversei com ele sobre o projeto, e o cara achou massa, me deu o maior apoio e está aqui hoje para a gente conversar sobre Jiu-Jitsu em todas as suas vertentes, né? Eduardo Cunha. Fala, galera, agradecer o convite. Quando ele me falou que tinha essa pretensão, essa ideia, eu realmente dei meu apoio, porque eu acho que você é muito bem visto por todo mundo, você tem a porta aberta com muita gente, eu acho que você vai conseguir agregar muito da galera aqui do Ceará e vai crescendo depois para fora, né? Com certeza, a intenção disso aqui mesmo é contar histórias e resgatar o nosso Jiu-Jitsu para a galera que está, principalmente essa galera de hoje em dia, que não conhece como é que era no passado e tal, as guerras que existiam, né? Assim. E aí, o tanto que mudou, né? Tanto que mudou, como era o Jiu-Jitsu antigamente, como é o Jiu-Jitsu de hoje, que é muito mais esportivo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho, Eduardo, como é que foi o teu início no Jiu-Jitsu, como é que tu conheceu, como é que foi essa trajetória, com quem tu começou a treinar. Tá. Eu já fiz arte marcial minha vida toda, desde os 3 anos eu fazia karatê. E eu tava fazendo judô na época, acho que era 97, 96, por aí. E tinha uma aula de quarta-feira que juntava o judô e o jiu-jitsu. 97 era o quente do jiu-jitsu, né? Aí juntava, eu acho que era de quarta, que tinha um aulão que era judô e jiu-jitsu, e eu comecei a ver o jiu-jitsu nessa época. Até que acabou o judô lá na academia que a gente fazia, que era lá na Gautama, parou o judô e ficou só o jiu-jitsu. Isso já era na Gautama? Já era na Gautama. Aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu em 97, que era o Glênio que dava aula. Show, grande Glênio. Aí eu treinei 97 quase toda, aí eu parei uns 3 meses e eu voltei a treinar em janeiro de 98, que aí já era o Bruno dando aula lá, que na época 97 a gente treinava junto, era colega de treino. Nossa. E quando ele pegou a faixa roxa ele começou a dar aula, aí eu virei aluno dele desde a branca. Era faixa azul, Bruno, né? O Bruno era azul, 97, né? Aí em 98 pegou a roxa, no final de 97 pegou a roxa. E em 98 começou a dar aula. Aí foi que eu comecei a treinar com ele, que eu voltei pro jiu-jitsu. Massa. Aí desde então... Nunca parei. Nunca parou. Nunca. E aí... O jiu-jitsu sempre foi pra ti, sei lá, tu sempre pensou, vou viver do jiu-jitsu. Que hoje você vive do jiu-jitsu, né? Sim. Hoje eu vivo do atleta profissional, vive do jiu-jitsu, tem academia, dá aula. Sim, uma época eu vivia pro jiu-jitsu, né? E hoje em dia eu vivo do jiu-jitsu. Eu sempre gostei de treinar, sempre treinei muito e... Quando você é mais novo, você vai tentando outras coisas, né? Eu fiz a faculdade, tentei ir para educação física, só que cada vez eu me engajava mais no jiu-jitsu. Eu acho que é isso aqui mesmo, é por aqui que eu vou e deu certo. E quando começou as competições? No jiu-jitsu desde sempre, Desde sempre, desde faixa branca. Naquela época não tinha porque você treinar jiu-jitsu e não lutar. Né? Era outra visão que o pessoal tinha do jiu-jitsu. Hoje em dia você consegue só praticar, ser um praticante sem ser um competidor. Sim, com certeza. E já naquela época não tinha isso, né? Você meio que lutava e eu acho que todo o ambiente fazia com isso, né? Tinham tantos poucos campeonatos, né? Também. E uma rivalidade muito grande entre equipes. A galera já treinava pensando, meu irmão, vou pegar. Tem que pegar, Mas é isso. E aí a gente... Aí você, além disso, já lutou MMA? Já, fiz essa aventura. É porque tem esse outro porém também dessa galera que começou na minha geração, um pouquinho antes também, era o pessoal que migrava pro MMA, porque o jiu-jitsu não dava dinheiro, não dava né? grana. Você ia ser professor de jiu-jitsu, ia ganhar muito pouco e tinha aquela vida muito básica, né? Então a maioria do pessoal da minha geração migrava. E que nem aqui também dava essa grana toda, né? A galera migrava pro MMA, mas pra sair, né? Pra sair, pra ir embora. O sonho era, vou pro MMA e vou morar fora. Era a fuga do
do PAN, né? Que a galera fazia. Era a fuga do PAN, ia pro PAN e nunca mais voltava. Nunca mais voltava dos Estados Unidos. E aí eu não cheguei aí pra um campeonato de jiu-jitsu e fiquei, né? Eu fui direto pra um campeonato de MMA. Sim. Aí fiquei um tempo lá e voltei. Nos Estados Unidos. Foi a tua primeira viagem pra... Foi, minha primeira viagem internacional na vida. Já foi pra morar. Pra lutar. Aí passou quanto tempo lá? 7 meses. E tu treinava onde lá? Em Nova Jersey. Eu lutei pela American Top Team, né? Foi, eu lutei pela American Top Team, porque no caso foi o Kiko que me convidou e me levou pra lá pra eu fazer essa luta. Em 2009. 2009. Aí tu já era preta? Já, peguei a preta em 2007. Massa. Aí também tu foi pra Croácia, não foi? Foi, mas a Croácia foi mais curto, era só um tempo já fechado, porque o pessoal lá da Croácia, que o Bruno tinha morado lá, e eles organizavam um evento lá. Então, sempre que estava perto desse evento, eles levavam alguém para treinar eles a parte de chão. Sim. E era um tempo mais curto. Eu fiquei e aí, mas tu foi tipo mais como coach? Era mais como coach. Não lutou lá em MMA nem nada, não? Lutei uma vez, mas... Lá tinha uns chutes na cabeça tinha, meio pesado. Tinha essa parte. Aí a vez que eu lutei foi antes de morar lá, que foi em 2010. Lá na Croácia, tu lutou lá, eu mas... lutei na Bósnia. Eu fui pela Croácia, pela essa galera da Croácia, mas a gente lutou na Bósnia. Massa. Aí depois, aí isso foi em quando? 2009 ainda? 2010. 2010. Não, 10 não, 11, né? Foi 2011. E é quando 2011. Entra a tua volta pra cá, pra montar a Black? Não, foi assim, eu morava em 2009, eu fui pra lutar MMA e fiquei lá, em Nova Jersey. E o Bruno tava na Croácia nessa mesma época, a gente se falava direto. Sim. Aí foi aí que o Bruno falou que queria voltar pra abrir uma academia. A gente ficou conversando, a gente se falava meio todo dia mesmo. Sim. Lá. Tu sempre treinou com o Bruno? Sempre. Depois sempre. que começou a treinar com ele, sempre treinou sempre. com ele? Pegou todas as graduações. Todas as minhas faixas são com o Bruno. Massa. Tá? Todas. Eu treinei um ano com o Glenn. Ninguém, não. Eu sou puro sangue, como eu digo, né? Eu comecei com o Glênio e eu era colega de treino do Bruno. Sim. O Bruno treinava vários horários, né? Mas aí o treino que o Glênio dava, o Bruno também fazia. Então eu deixei de ser colega para ser aluno. Então foi sempre com ele ali naquele ambiente, né? Show. Aí a gente foi morar lá e ele ficou. Aí o Bruno falou que queria abrir uma academia e tal, fica, pô, massa essa ideia. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, conversava muito com a minha família. Aí peguei e falei, pô, tu não quer abrir comigo? Aí ele, quero. Então pronto, vamos voltar para abrir. E nessa época ainda era só jiu-jitsu, só jiu-jitsu. Só jiu-jitsu. Trabalhava com nada. Só vagabundando no jiu-jitsu. Aí ele voltou, tu já eu tava aqui. Eu voltei primeiro, porque ele ainda tinha mais tempo para ficar lá, eu voltei primeiro. Aí a gente ficou atrás do lugar, na época eu fiquei atrás do lugar, enquanto ele voltava. Aí achamos o lugar. Que é onde é a Black ainda hoje. Que é a Black onde é hoje, é. Aí achamos, fizemos uma reforma, ele ainda tava lá, a reforma toda, o Bruno tava. A inauguração foi sem ele e ele voltou logo em seguida. Massa, eu não sabia não dessa parte da história, não. Tanto que o primeiro aulão que teve, o Bruno não tava, ainda tava na Croácia. Isso foi em 2011? Foi? Não, 2010. 2010. Foi a inauguração da Black. Esse ano fez 13 anos. Fez 13 anos. Massa. Em setembro. Irado. E sempre lá. Vamos lá. Em relação ao jiu-jitsu e, tipo, quais foram a maior dificuldade que tu passou na tua vida? E como o jiu-jitsu talvez tenha te ajudado a superar isso? Porque, tipo assim, o jiu-jitsu, todo mundo que pratica sabe que além só uma arte marcial, só de estar lá se agarrando com os machos, né? E ela agrega muito mais à vida da gente do que a gente imagina. Eu, por exemplo, mudei assim da água pro vinho depois que comecei a praticar jiu-jitsu em N fatores. Comunicação, era um cara muito retraído, minha comunicação, autoestima, que muito, né? Isso é verdade. E em qual momento tu acha que o jiu-jitsu assim moldou melhor a sua personalidade, assim, te ajudou muito? Na questão de ter mais paciência com as coisas, de saber lidar mais com as coisas, com esses momentos mais difíceis que às vezes a vida te dá, né? Sim. De você não ficar tão tenso, tão nervoso, saber lidar com as situações. Ter mais paciência. Né? E saber lidar com situações de tensão, né? Sim. E eu não falo só de confusão nessas coisas, mas no dia a dia. É um problema dentro da tua casa. Tem mais tranquilidade para resolver. Às vezes um problema financeiro que tu consegue parar e pensar e tu não fica tão aflito, né? Eu acho que o jiu-jitsu ensina muito isso, até pelas competições. Eu acho que é muito mais o lado competitivo que te ensina a ter mais calma, né? A ter mais paciência, a saber pensar na hora do aperto. Eu competi poucas vezes, né? Eu competi até a faixa roxa, competi mais vezes acho de azul, de roxa eu fiz 2 ou 3 lutas, eu acho. E era muito, muito difícil para mim encarar um
um tatame pra Sim. lutar, porque, meu irmão, eu treinava pra caralho e quando chegava no dia lá eu tava uma tensão Essa da porra ansiedade, que... essa tensão. Como Né? é pra ti entrar no... Como era e como é hoje em dia? Eu falo até isso para meus alunos, que eu passei por todas as sensações. De vontade de ir no banheiro o tempo todo, de dor de barriga, de não conseguir dormir, de ficar ansioso, até que eu cheguei a de hoje, que eu fico muito tranquilo. Eu sempre fico concentrado, é o que eu falo. Se tu perder a adrenalina, é porque não é mais pra tu lutar, Sim. é porque perdeu a graça. É porque é diferente, tu tá tranquilo, mas tu tá focado. Eu tô né? focado, Eu não tenho mais a ansiedade e o nervosismo, isso eu não fico. Sim. De jeito nenhum. Eu consigo dormir tranquilo, eu como tranquilo, consigo treinar tranquilo, mas sempre concentrado, porque ali é trabalho, né? Sim. Então, mas essa parte eu tive todos esses nervosismos eu tive. É muito um psicológico muito forte, porque Sim. a gente tem que provar uma coisa pra gente mesmo. A gente, E é muito pessoal, é só pra você ali, né? tem a questão que eu trago também, eu não sou tão antigo quanto assim, acho que a gente tem uns 6, 5 anos de diferença de que começou a treinar, mas eu tenho uma mesma geração e tipo assim, a gente naquela época era tipo assim, a gente viajou uma vez pra Sobral e lutou lá e eu era faixa branca, acho que em 2002. E o meu mestre na época, Marcos Túlio, um abraço aí, Marcos Túlio. Ele era tipo chegar lá e dizer assim, porra, se tu chegar aqui, viajou não sei quantos quilômetros pra perder aqui, porra, tu vai, na academia tu vai ver qual é. Então, meu irmão, isso aí era uma coisa que às vezes funcionava. Que não precisava, né? Tinha gente que funcionava, mas pra mim, meu irmão, não funcionava. Entendeu? O que é o lado ruim de ser professor, porque cada atleta ou cada aluno tem uma abordagem diferente, responde de uma maneira diferente, né? Então, às vezes, isso é complicado. É justamente isso, tipo, indo para esse lado de professor. Né? Tem o Eduardo atleta, o Eduardo competidor, e tem o Eduardo professor, que dá aula, puxa treino para competidor. Sim. Como é que tu se sente puxando treino para essa galera dessa geração de hoje em dia? Não sei se tu já puxou treino para a galera mais antiga e tal. Eu acho que é basicamente a mesma coisa, só que eu acho que hoje a parte física da galera tá melhorada, né? Que é o que eu falo antigamente. Pô, tu fez um treino puxado, tu fez 5 rolas, 6 rolas. Sim. Hoje em dia, se tu não fizer 10 rolas, tu não fez um treino puxado mesmo, sim, entendeu? No meu pensamento. Então eu acho que é mais isso. O que eu vejo que antigamente tinha mais era a vontade de lutar. Sim. Hoje em dia o pessoal até não porque tinha bem menos campeonato. Né? Mas eu acho que não é nem isso, sabe? Eu acho que a cobrança era menor do perder. Sim. Hoje em dia o pessoal não quer perder, porque acha que o perder vão te julgar de uma forma e, pô, a gente sabe que lutar é difícil, né? Que tá lá é difícil. Sim. Pra mim, um cara que vai, luta uma vez e perde outra, normal, faz parte, você tem que se acostumar com isso. É diferente se tu quer viver disso e tu tá só perdendo. Então, peraí, a gente tem que trabalhar. Tem que ajeitar alguma coisa. Tem que trabalhar isso aqui. Mas eu acho que é basicamente a mesma coisa. A gente fala muito, né, que a geração de hoje em dia é mais, vamos dizer assim, mais fresca e tal. Mais Nutella, galera, Nutella. Mais Nutella. Mas eu acho que depende também da abordagem do professor, de como vai ser o treinamento, se tu não trata os teus alunos assim. Porque eu acho que o pessoal muitas vezes fala, a geração de hoje é Nutella, mas tu dá um treino Nutella. Sim. Entendeu? E tipo assim, tudo na vida a gente evolui, né? Tudo a gente evolui. Tipo, não tem como você pegar uma filosofia que era praticada na década de 90 e trazer pra hoje. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Você tem que se adequar a várias outras coisas que... É por isso que eu não gosto muito das comparações de gerações, porque eu acho que tudo muda. Você ficar comparando, o fulano de tal era bom, esse aqui é o melhor. Pô, o esporte mudou muita coisa. Sim. Então, é meio complicado comparar, né? Vamos falar sobre alguns atletas. Cara, tem um assunto aqui importantíssimo que não pode deixar de passar. Né? Vamos falar sobre uma pessoa que nos deixou, né? E passou assim, pra mim eu acho que foi pouco tempo, né? E deixou assim um grande legado. E o cara era um cara muito próximo a você e o Bruno, né? Que se chama Leandro Lô. Sim. Né? Como era a sua relação com o cara? Como é que tu conheceu? Como foi que vocês se aproximaram? Tá. A primeira vez que eu encontrei com o Leandro foi lá na academia, o Choquito, ele foi fazer um seminário lá na academia. Na Black? Na Black, aí perguntou se podia usar o espaço, a gente, pô, claro, pode fazer. Massa. E era o Leandro na época. Eu nunca tinha tido nenhum contato com ele, até porque eu estava meio afastado do jiu-jitsu competitivo nessa época. Eu nunca parei de treinar jiu-jitsu, sempre treinei. Mas de 2009 a 2014 eu meio que me afastei das competições. Até porque eu fui para MMA, aí teve academia, fiquei nessa de dar aula, dava aula de MMA, dava aula de um monte de coisa e meio que me afastei da competição.
E foi que eu revi ele, que eu vi ele, que eu conheci o Leandro, que foi em 2016, eu acho. Foi 2016. E nesse dia eu peguei o contato dele. Eu lembro que nessa época ele vinha muito e era muito contato com o Choquito nessa época, né? Ele até ficou lá em casa, o Choquito, ele pode ir lá pro teu casa pra assinar os certificados. Eu, claro, pode ir. Eu vi a simplicidade do cara, sabe? Ele tinha acabado de lutar, aí ele tava deitado no meu sofá assistindo as lutas dele. Pô, eu errei aqui e tal. Pô, esse cara é diferente. Não é à toa que ele tá onde tá, né? Sim. Mas ele já, nessa época de 2016, ele já tava nas cabeças. Ele já era 4, eu acho. 4 ou 5 vezes. Era? Era. Na categoria, né? Na preta, Mas na categoria dele, o absoluto ele não tinha ganhado Não, nenhum. tinha não. O absoluto foi um dos últimos, né? Sim. Aí eu peguei o contato dele e uma vez eu fui pra São Paulo e liguei pra ele, ô Leandro, Eduardo, lá da Black de Fortaleza, eu tô aqui em São Paulo, tem como eu ir treinar? Aí ele, eu não tô aqui, eu não tô na academia, eu tô em outro canto, ele não lembra onde era, mas você pode ir lá que você tá em casa. Eu, não, então beleza, outra oportunidade eu vejo. Não quis ir lá sem ele estar lá, né? Aí em 2017, eu fui lutar o Triângulo, que era um evento de luta casado que tinha aqui, e eu mandei a mensagem de novo pro Leandro. Pô, Leandro, eu vou lutar um evento de luta casado, queria saber se eu podia ficar um tempo aí treinando. Ele, claro, tá em casa. A Brotherhood tinha um ano, eu acho, de formação, tava fazendo um ano. Que aí foi quando eu me aproximei mais dele. Nossa. Então, desde 2017 até agora, sim, né, eu tava tendo muito contato com ele. Em 2017 foi quando a gente fez a parceria com ele, só que era uma parceria meio que só entre a gente não divulgava. O que a gente fazia? Ficava levando a galera da Brotherhood lá, mas não divulgava que a gente era Brotherhood, porque eu acho que não precisava, era uma coisa nossa. Entendi. Até que em 2017 a gente foi lutar o Mundial, né? Mundial. E a gente estava inscrito por Black. Primeiro Mundial, 2017. Primeiro Mundial Master que a gente participou. Aí a gente estava inscrito por Black. Quando a gente foi treinar lá, porque a gente fazia o camp antes de ir pro Mundial, a gente treinava lá com o Leandro. Sim. Aí ele, pô, vocês não vão lutar por Brotherhood, vão lutar por Black. Aí, não, porque a gente não sabia se ainda podia e tal. Ele, não, tem que lutar por Brotherhood. Aí foi aí que a gente oficializou, fizemos uma postagem e tal, e foi aí que a gente oficializou. E desde então eu tinha contato com ele, sempre falava com ele, ele me botou num grupo lá dos amigos mais próximos, eu tava no grupo. Ele veio aqui pra minha casa umas 3 vezes, ficava na minha casa. Eu lembro, o seminário que teve um seminário, não sei se foi aquele seminário que ele deu aquele kimono lá pra gente. Foi o penúltimo do kimono. Foi. Eu lembro que ele tava com aquele kimono e depois ele, acho que ele te deu pra vocês. Pô, ele era um cara tão simples, só pra você ver, ter ideia. Quando ele foi me dar aquele kimono, ele chegou pro Caio Caetano, que era um amigo entre a gente, que era aluno dele. Sim, conheço o Caio. E chegou pro Caio, pô, Caio, se eu der esse kimono pro Eduardo, tu acha que ele aceita? Isso o Caio me contou, né? Aí o Caio, pô, como assim, mano? Claro que ele aceita. Não. Aí ele tava indo embora lá de casa. A gente aceita até, quem dirá, né? Aí quando a gente tava indo embora, quando ele tava indo embora lá de casa, ele chegou aqui, não, pô, queria te dar isso pra gente. Todo envergonhado, te juro que parecia que eu ia achar ruim aquilo ali, né? Porra, claro que eu quero, né? Irado. Aí eu usava o kimono até só pra graduações, aí eu fiz uma homenagem, que foi na última vez que ele veio, eu botei o kimono num quadro e ele assinou, Pediu né? pra ele assinar lá, né? Pô, irado. Aquele cara era... É o que eu falo, ó. Tudo que eu sei e tudo que eu tenho no jiu-jitsu eu devo ao Bruno. Tudo, porque ele que me ensinou, ele que me treinou e ele que me guiou pra chegar onde eu cheguei. E o Leandro, ele mudou meu jeito de lutar. Sim. Entendeu? É tanto que se você olhar os primeiros mundiais que eu lutei, que eu não treinava lá na Brotherhood, eu perdi, eu não lutei tão bem. Sim. E depois que eu tive mais contato com ele, ele era um cara que falava umas coisas, se você soubesse absorver, muito boa. Eu tive muita sorte disso. Nossa. É tanto que quando ele estava lá em casa, ele sempre ficava me falando algumas coisas, você tem que fazer assim, você tem que fazer isso. E toda vida que eu ia lutar, ele, tu vai lutar com tal cara, ele faz assim, assim, assim. O cara conhece geral, né? E teu jogo encaixa. Tipo, ele não tentava modificar as minhas coisas. Ele só falava que encaixava, vai que dá certo. Como encaixar, né? Vai que dá certo. Acredito que dá certo. Então foi um cara que mudou o meu jeito de lutar. Entendeu? Então, foi um cara que representou muito pra mim. O cara, não sei se foi muito, na minha percepção, assim, foi muito meteórico a ascensão dele, assim, sabe? Porque eu lembro do Leandro lutando, era CBJJE. Sim, ele lutava muito CBJJE. Entendeu? E Copa Pódio. Ele era o garoto propaganda da Copa Pódio, né? E aí daqui a pouco o cara era estrela
tipo o número 1 da IBJJF. Ele até falava que, sobre Instagram, mídia social, ele falava assim, eu acho que o pessoal me segue só porque eu não posto, porque no dia que eu postar o pessoal para de me seguir. Porque ele era muito na dele. Sim. Ele não tinha muito esse de ficar fazendo marketing, mídia, ele era muito low profile, entendeu? Ligado, mas ele Só que quando ele entrou na Kings, que era uma marca muito grande, começou a lançar muito ele. Não, ele começou a lançar muito ele, que aí eu acho que foi aí que deu esse boom nele, entendeu? Que todo mundo... Não, ele precisou aparecer para fazer o marketing da Kings. Não ele diretamente, mas a Kings usando a imagem dele. Sim, sim. Entendi. E ele como pessoa, assim, fora de academia e tal, era muito gente boa, cara muito gente boa. Tranquilo. Era um, vamos dizer assim, né? Era um meninão. Era um cara que brincava com todo mundo, que falava com todo mundo. E ele era muito coração. É tanto que ele às vezes se magoava com a galera que estava mais próxima a ele, se tu fosse ver por bobagem. Sim. Porque ele era muito isso, entendeu? Você não via ele falando mal dos outros. Sim. Podia até, sei lá, com um cara mais próximo, mas com a gente, tu nunca ia ver ele comentando, falando algo ruim de alguém, entendeu? Nossa. Ele era um cara muito, muito bom. Só gostava de festa. Todo mundo gosta, né? Quem gosta? Era a única coisa assim dele, mas ele era um cara muito tranquilo. E como é que tá os planos para o futuro aí, para competição, para Academia Black, Eduardo professor, Eduardo competidor? O lado competidor tá doido pra parar. Tá ficando velho. O corpo já não aguenta mais, né? É porque eu gosto de lutar. E o Mundial eu acho que é um campeonato importante que vale a pena a gente ir. Às vezes até se não lutar mais nada e deixar pra lutar só ele, sabe? Essa parada de ritmo... Mas pode, Eduardo, lutar só ele ou tem que fazer alguma pontuação? A Master tem essa vantagem que você não precisa de qualquer pontos, pessoa né? Se inscreve. É bom você estar lutando porque você fica melhor no ranking e na hora do sorteio da chave você fica melhor, né? Entendi. Tem essa vantagem, mas o pessoal tem muito negócio de ritmo, de campeonato, de estar lutando e tal, mas acho que chega uma idade que tu já tá tão acostumado àquilo ali que... E o ritmo da luta é outro ou tu acha que é a mesma? Eu acho que... A tua categoria é pesada, né? Uma categoria que tem muita... A minha categoria é médio, né? Pesado. Mas eu acho que eu sou mais pesada acelerado. Que eu falei não é do peso, não. É de nível, né? Que eu acho que é uma vantagem pra mim, que eu acho que eu sou mais acelerado que os caras. Entendeu? Aí eu acho que é onde eu me destaco um pouquinho. Aí sempre tenho mais, né? Sim. Mas eu acho que onde eu tô me destacando é que eu luto um pouco mais solto do que a galera. Eu acho que é isso que tá dando meu destaque. Com relação à academia... É manter, que eu acho que hoje é o mais difícil, é você manter a estrutura, tudo lá, a academia funcionando. E a equipe, que é o crescimento, né? Que a gente abriu ano passado para crescer. Muita gente vem atrás. Para abrir filial, é isso? Para abrir filial. Massa. Muita gente vem atrás, mas a gente ainda tem um filtro muito grande. Sim. Tá? A gente não quer crescer por crescer. Sim, importante isso. Porque eu acho que foi o erro de muitas equipes daqui, que ficaram gigantes, e desmoronaram porque a base não era tão forte. Não consegue controlar. Não consegue controlar. Controle de qualidade, né? E controlar a galera mesmo, entendeu? Eu acho que você começa a botar muita gente diferente, e tem uma hora que você perde a rédea. E a gente preferiu optar por deixar uma peneira mais fechada e escolher melhor a galera que vai entrar para não ter tanto problema. Entendeu? Então a gente recusa muito, na verdade, que... Eu prefiro evitar lá na frente ter um desgaste maior. Então é melhor ter um desgaste agora só da pessoa ficar meio chateada porque não vai entrar, mais do que eu ficar chateado lá na frente, né? Entendi. Cara, eu lembrei de uma coisa aqui agora, que eu vi me mandaram um vídeo, faz tempo isso aí. Era uma luta do Mundial, né? E o cara pegou e pulou no pescoço do outro, enrolando uma lapela assim. Quando eu olhei assim, meu irmão, isso parece o Tuba. Quando o cara virou de costa, aí tava lá o símbolozão da Black. Como foi aquilo ali? Tipo assim, eu nunca nem te perguntei isso, a gente já conversa, eu já tive várias oportunidades de perguntar, mas sempre esquecia. Como foi aquilo ali? Foi na final do Mundial do ano passado, né? 2020. Pois é, foi esse 22? Foi 2022. Foi com o Peter. Era na final ali? Era na final, Eu fiquei conhecido pelo estrangulamento. Não, eu vi no... Acho que eu vi... O McGregor repostou. Foi os Miau, se eu não me engano. O McGregor repostou, o Paulo, eu acho que fez o videozinho mostrando como era. Como era, isso, que ele tem um quadrozinho. Eu podia inventar um monte de desculpa para aquilo ali, igual a galera vem na hora para falar para mim. Eu falei, não, o cara foi rápido, o cara tem aquele golpe na manga, vamos dizer assim. Ninguém dá nada. Não, e foi um golpe bem encaixado, não foi grosseria, não tava na minha cara.
Foi um estrangulamento muito... Pegou no pescoço mesmo? Tava um estrangulamento muito bem aplicado. E ele ainda teve um negócio que talvez nem ele percebeu isso, mas ele tava saindo no meu braço. Sim. E o meu maior medo era ele dar um tranco no meu braço. Então eu tava com o estrangulamento e o braço pra fora aqui, meio que um omoplata, um armlock de lado. Um tranco, né? Então eu tinha duas coisas que estavam me preocupando ali. Meu primeiro pensamento foi, eu vou apagar, não vou bater não. Aí depois eu pensei, tem uma galera assistindo, eu não vou apagar não. Já vai finalizar aqui, dá apagar, melhor bater aqui. Não vou apagar, bati. Mas, Mas foi uma finalização inusitada. Foi. Eu não posso dizer qualquer coisa, mas eu não esperava. Teve um erro técnico meu, eu fiquei segurando a manga dele, e era pra eu ter segurado a gola, que depois o Bruno que me falou, que aí é o problema do Bruno, tá longe. Ano passado o Bruno não foi comigo. E quando terminou a luta, o Bruno falou, tu era pra ter segurado a gola. E eu segurei a manga, eu tava controlando o braço dele. Só que no pulo ele troca a gola. Entendi. Ele joga a gola pra outra mão. E roda. Que aí foi o meu erro. Aí depois que enrolou no pescoço. Cara, quem foi o cara mais difícil que se tu olha, se tu lembra assim, porra, essa luta foi difícil pra caralho, independente de ter ganhado ou perdido. O cara mais duro assim que tu lutou, de lutar. Sim, as duas finais do Mundial que eu fiz pra mim foram complicadas nesse sentido. O Peter, que foi o mais recente, 2022, porque é um cara muito rápido e tu não sabe muito o que esperar dele, sim, tá? Tu não sente muita força dele, mas ele é muito rápido. Sim. Aí isso é mais preocupante. E um dos caras mais inteligentes... Surpreende, né, o cara? E um dos caras que eu lutei, que na hora eu pensava assim, esse cara é inteligente, esse cara sabe lutar, que foi o Formiga na final de 2019. O Formiga de Natal ou não? Não, ele é do Rio, é o... o Formiga de Natal é Galo, né? É o... Como é o nome dele mesmo? Do Formiga? Rafael Formiga. Ele é muito inteligente. Pô, eu comecei ganhando dele. E forte. Não é nem força, ele é muito técnico. Eu comecei ganhando dele e faltando 40 segundos ele virou a luta. E nem uma hora da luta ele se aperreou. Tipo, ele não se abria. Ele era pensando... isso ia me preocupando, porque, esse cara não vai tentar me pegar, sim, e tal. Então, pra mim... Aqui em Fortaleza, a luta mais dura. Eu vou botar logo um cortezão, hein? O Eduardo disse que não teve luta dura em Fortaleza. Teve. De faixa preta agora, depois de Master, que eu voltei, eu lutei com ele, eu acho que 2 ou 3 vezes, e foi um dos caras que mais me enganchou lutando, foi o Ian, da Nova União. Ian da Nova União? Foi assim que eu voltei... Eu fiz uma das primeiras lutas que eu voltei a lutar aqui em Fortaleza foi com ele. E foi um dos caras que eu mais me enganchei lutando. Era complicado. Mas foi categoria ou foi... Não, foi categoria. Eu não luto absoluto, né? Eu acho que eu lutei com Fortaleza absoluto umas 2 vezes só. E o Ian foi um dos caras que mais me complicou. É verdade, nunca tive em absoluto. Não, eu lutei uns campeonatos pequenos, um absoluto, mas foi só uma vez. E faixa roxa eu lutei e quebrei o braço, né? Aí eu depois disso eu não... Dá pra mim, né? Melhor não. E de treino? Os caras mais duros assim que tu treinou? Eu já tive a oportunidade de treinar com muito cara bom, né? Que é a sorte da filosofia que a gente leva lá na academia de ser open match, que o pessoal gosta de falar, de tatame aberto e de treinar, sim, com todo mundo. Eu já tive a chance de treinar com todo mundo, né? Se você olhar a galera que tá lá na Brotherhood, eu treinava muito com o Leandro. Toda vida que eu tava em São Paulo eu treinava com ele. Toda vida que ele tava aqui. Experiência foda. E toda vida que ele treinava aqui, que ele tava aqui, eu treinava com ele. O próprio Rieder, que é um dos cabeças lá da Brotherhood hoje em dia, o Alemão, já treinei com o Pecho, o Chupeta, Rafael Mansur, os lá de São Paulo. Gustavo, né? Gustavo. O Braguinha, a Luísa, essa galera todinha eu já treinei. A daqui do Ceará eu tive a sorte de treinar com todo mundo que tá, Vitor Hugo, o Pica-Pau, Gabriel Souza, o Marlos, o Israel, essa galera, o Ismael. Né? Fortaleza sempre lança muita galera assim de talento, né? Muita gente se perde no caminho, mas a gente vê que tem muita gente aí. Já treinei com o Xande, um treino fechado lá na academia, treinei com o Xande. Tive a oportunidade de fazer um treino, mas foi rápido, eu não consegui ficar muito tempo, com o Bochecha. Então, eu já tive a sorte de treinar com os caras bons, já. Dessa galera aí da, vamos dizer assim, nova geração, né? Vitor Hugo, sim, Gabriel Souza, Marlos, essa galera que tu conhece até melhor que eu, esses caras também se destacaram bastante no jiu-jitsu mundial, sim, né, cara? Pô, o Vitor Hugo, principalmente, assim, é um cara que eu acho que hoje em dia ele é um dos caras mais conhecidos, é o campeão absoluto, né? E ele é igual do jeito que eu conheci ele de faixa roxa até hoje, é o mesmo cara. Massa. Gente boa, não mudou nada. Legal.
E tá bem, é um dos caras que eu realmente vi lá fora bem, porque a gente sabe que tem muita gente que tá lá fora, mas não tá bem, né? Sim. E ele realmente tá bem. O cara vive do jiu-jitsu lá, né? Ele tá crescendo, ele é grande mesmo lá com relação ao jiu-jitsu. O cara também, às vezes, falta... o cara vai lá pra fora e também, às vezes, falta também uma assessoria, né? Porque, às vezes o cara vai na doida. Sim. Aí, às vezes, o cara chega lá, não que seja algo ruim, mas o cara tá trabalhando, sei lá, com valet, alguma coisa assim. Não consegue focar o cara diretamente desfoca, no né? jiu-jitsu, O cara né? acha que, não, eu vou pra lá, vou ver só do jiu-jitsu. E, às vezes, eu não sei essa experiência, né? Mas, tipo, às vezes é mais difícil do que o cara tá aqui. Porque o cara não tem uma rede de apoio lá fora. Sim. Né? É a famosa qualidade de vida que o pessoal fala que tem lá fora, que pra mim não tem. Sim. Que eu acho que não tem. Porque o pessoal associou muito lá fora a qualidade de vida a bens, né? A ter um carro, a ter um celular massa. E isso não é qualidade de vida, né? Porque aqui se tu trabalhar, tu também vai ter. Sim. Entendeu? E tem muita coisa que... Muitos prós e contras que... Pro esporte, tá lá é melhor pela proximidade que tu tem com os eventos. Sim. Entendeu? Eventos grandes, né? Que tem realmente peso num Sim. currículo, né? Falando de evento grande, porque evento aqui tem todo final de semana, né? Mas o evento que vai ter uma representatividade boa no esporte é tudo lá. E então, se você quer ser atleta profissional, ou você tá numa equipe muito grande aqui, ou vai pra fora. Você quer viver disso mesmo, né? Eu acho. Em relação a o jiu-jitsu sem kimono, como é que tu trabalha o jiu-jitsu sem kimono? Tu dá muita atenção, dá só aquela manutenção? Pra ti também não tem... Eu acho importante. Pretensão de lutar sem kimono? Não, eu não curto não. Mas eu acho importante pro jiu-jitsu de kimono ou jiu-jitsu sem kimono, porque eu acho que ajusta muito as posições. Sim. Só que hoje em dia eu encaro o jiu-jitsu sem kimono como outro esporte. Sim. É outra coisa. É tanto que tem gente que é faixa... É a mesma base, né? Mas... tem gente que fala, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas nunca botou um kimono. Pô, não, tu é faixa preta de submission, né? De, sei lá, grappling. É outra coisa, eu acho que é outra modalidade, outro esporte. É tanto que se botar o kimono se perde. Faz sentido. O jiu-jitsu é de kimono, entendeu? Mas eu acho um esporte legal, eu acho que não é um esporte que agrega muito e eu acho que vai crescer muito ainda. Aqui no Brasil não tem tanta visibilidade ainda, né? Mas, tipo... Estados Unidos, tem gente que, tipo, você tiver aquele cara... Mas isso é por conta do destaque dos atletas. Sim. Entendeu? Os caras já tem essa pegada de sem kimono por conta do wrestling? Do wrestling. Mas se eles tivessem o mesmo respaldo no kimono, eles lutavam de kimono. Sim. Mas como o domínio do kimono faz uma diferença. É brasileiro, Sim. Aí é difícil pra eles, entendeu? É mais por isso. Talvez faça sentido por o tanto como é o nome daquele cara? Gordon? O Gordon, né? Sim. Que ele não luta de kimono. Não, mas eu acho legal dele porque ele fala, eu sou bom sem kimono. Sim. O cara, ele admite, né? Aí o pessoal desafia, mas vamos lutar de kimono. Ele, não sou bom de kimono, eu sou bom sem kimono. Eu quero lutar sem kimono. Eu acho isso legal dele. Só que aí a galera fica querendo pegar de qualquer jeito, aí fica chamando o cara pra ir de kimono, né? Os caras querem vencer ele, mas numa área que ele não é bom, né? Vencer o cara onde ele é bom, Ele é bom em que ele bota a tapa a cara pra bater. E ele é bom. Isso aí o pessoal tem que baixar a cabeça pra ele que ele é bom. Deixa eu te perguntar agora, assim, quem é o cara, assim, que é teu ídolo no esporte? Assim, pode ser um cara conhecido, Bruno, pode ser... Eu não tenho ídolos. Eu sempre me baseei muito no Bruno, tanto que meu estilo de me concentrar, meu estilo de treinar, de lutar é muito parecido com o Bruno. O cara se começa a absorver muito, né? E o Leandro foi um cara que foi a primeira vez que eu falei assim, porra, esse cara eu sou fã. Mas, porque eu admiro muita gente, não é isso, eu admiro muita gente, mas de me espelhar, pra mim é o cara que tá... Já lança o corte aí, hein? Eduardo não tem ídolo, ele é o próprio ídolo dele. Não é nem isso, é porque eu acho que eu me espelho. Sim. E pra mim é o Bruno. O jeito que ele se concentra pra lutar, que ele não fica de conversinha, ele fica calado. Aí ele já, calado, ele já é todo, né? E é tanto que quando a gente viaja pra lutar, nós dois, a gente dá muito certo, a gente funciona muito. Sim. Porque os dois se respeitam e cara, é muito massa a relação que vocês têm, assim, de sociedade, de família, porque hoje em dia a família dentro do tatame e fora do tatame, vocês uniram as famílias de vocês, assim, né? Tu é padrinho das duas meninas e ele é padrinho do teu filho, né? Cara, é muito massa. A relação assim que
a gente vê porque é uma sociedade de empresa mesmo. Sim. É muito difícil você conseguir... É porque é igual o casamento. Um abre mão de um lado, um abre mão do outro e a gente vai consegue ir, entendeu? Mas eu vejo assim, eu vejo que tem uma troca muito massa de vocês, assim, sabe? A gente se ajuda. O pensamento que a gente tem lá na academia é sempre se ajudar. Tipo, um tá precisando de uma coisa, o outro vai e chega junto, o outro tá precisando, o outro vai... Até coisas simples. Pô, eu queria viajar com a minha família esse final de semana. Aí, não, então vai lá que eu seguro a ponta. Aí ele chega pra mim, ó, viaja aí esse final de semana que eu fico aqui. Aí a gente, até nisso a gente se ajuda, entendeu? Massa. É coisa simples, mas que na simplicidade também, numa coisa mais complexa, é a mesma coisa, né? Porque se na coisa simples se ajuda, na complexa vai fácil, normal, entendeu? Porque vira um costume. Com certeza. Qual o momento mais alto e o mais baixo que tu viveu no jiu-jitsu, nessa tua carreira aí de competição, de professor? Mais baixo são as lesões, né? Que é o mais complicado. A primeira foi quando eu quebrei o braço. Eu fiquei 4 meses afastado, faixa roxa. E quando eu decidi voltar a lutar jiu-jitsu, eu estourei o ligamento cruzado. Aí eu fiquei 6 meses parado disso. Mas de decepção com o jiu-jitsu, essas coisas tristes assim, não, é mais essas duas lesões. Só de lesão, né? Que eu tive que parar, porque lesão tem um monte que não param, né? Mas recorrente. Que eu tive que parar foram essas duas. E pra mim o mais alto tá sendo agora depois de Master, né? Que é tá no pódio do Mundial. Massa. Eu tive o terceiro, quarto pódio? Eu tenho 3 pódios no Mundial, né? Quando eu voltei a lutar jiu-jitsu, que foi em 2014, eu fiz um treino à tarde, que hoje em dia virou esse treino de 5h30, que foi quando eu estava me recuperando do joelho. Eu juntei uns alunos para ficar treinando comigo para eu me recuperar do joelho. E eu tive uma conversa com eles que eu falei, ó, agora o meu objetivo é pisar num pódio lá fora, num pódio internacional. Massa. Aí primeiro veio o PAN. Tu não tinha lutado nada fora ainda? Eu tinha lutado mundial quando era no Rio ainda, no Tijuca Tênis Clube, que eu tinha lutado de azul, de roxo e de marrom. E de preto eu nunca tinha lutado lá fora. Tu ganhou alguma coisa de mundial aqui dentro do Brasil? Só peia. Só experiência. Pouca. Aí, 2014 tu montou o horário das 5h30. Eu montei o horário das 5h30. Que é o horário hoje em dia de treino de competição, né? E era o horário que eu... A gente botou esse nome de competição porque era o horário que eu treinava. Sim. E eu falei, pô, eu quero treinar. Então quando chega perto de campeonato... Esquece técnica, a gente vai só porrada, só rola todo dia, específico e tal. Eu quero saber, eu vou oficializar isso. Aí eu peguei e oficializei, entendeu? Só que eu falo, pode treinar todo mundo. O treino de competição, mas era tipo assim, pra tu que ia competir. Era pra mim que ia competir. E a galera absorveu isso pra quem vai competir também. Pronto. Aí a gente oficializou, macho, vamos botar um treino de competição, é um treino que não tem parte técnica, tem correção técnica, mas eu não passo a posição, entendeu? A gente faz mais um tiro dúvida ali, alguém tá com alguma coisa, o outro vai lá e pergunta. Ela se ajuda muito, né? Mas é um treino pesado mesmo, assim, tipo, treinei algumas vezes, tive a honra de treinar com tuba, que é um treino bem soltinho, bem leve, né? Não tem pressão nenhuma. Como diz o outro, solto é só arroz. Mas é isso, meu irmão, acho que é isso, ó. Queria lhe agradecer mesmo por ter disponibilizado esse seu tempo aí. Você tava com seu filho lá no futebol, né? Que sempre vejo lá você postando. Eu acompanho ele. Pois é, importantíssimo. Independente do... Ele já treina, não, né? Ele faz judô. Bota o jiu-jitsu, não, o jiu-jitsu tem um vagabundo. Não, na verdade... Mas ele treinava o jiu-jitsu com o Bel, né? Com o segundo? Não, na verdade é porque... Thalita, não sei. Ele, desde que ele nasceu, ele fazia natação. Sim, eu lembro. E era terça e quinta. E quando a gente botou o jiu-jitsu infantil lá na academia, já tinha o judô infantil que era segundo, quarto e sexta. Sim. Aí ele fazia o judô com 3 anos. Era a Thalita, não era que dava aula lá? Aí a Thalita começou a dar aula lá, só que era terça e quinta. Sim. E eu sempre dei prioridade à natação. O mais importante é nadar. E lá na frente, se ele quiser fazer... E lá na frente, se ele quiser, ele faz jiu-jitsu. Mas nunca se interessou. Ele gosta do judô, teve uma época que não queria de jeito nenhum, mas hoje em dia ele pede pra ir. Nossa. E o futebol? O judô é lá com o... Com o Ângelo. Com o Ângelo. Com o Ângelo, Então, o que ele pede, eu deixo ele fazer. Ele tá agora empolgado com o futebol, pô, vai jogar futebol. Importante, tá doido? E a gente que... Tipo, minha vida toda eu pratiquei esporte, mas, tipo, eu nunca tive, assim, o apoio do meu pai e da minha mãe pra estar ali. Não que eles dissessem, não vai fazer não, mas não tinha um acompanhamento. Eu ia só, naquela época também, a gente desbundava pra todo canto. Tipo, ela não achava ruim que tu ia, mas também... Também tchau, se tivesse hoje, naquela época, se tivesse o que tem hoje de tecnologia, de internet, caralho a quatro, acho que eu tava perdido aí num computador desse da vida, né? porque eu sempre fui muito introvertido, mas
o que me botava assim, motivava a querer fazer coisas assim era esporte. Sim. Principalmente futebol, que foi quando... É que uma regra lá de casa ele pode fazer tudo, contanto que ele faça esporte todo dia. Sim. Ele fica no celular, ele joga videogame, não tem problema, ele pode, a gente não tem essa restrição, não pode celular, não, ele pode fazer o que ele quiser, contanto que ele pratica esporte todo dia. Massa, com certeza. E vai melhorar, não só, se fosse, na hora que ele chegar, que uma hora acho que vai ser natural para ele começar a treinar jiu-jitsu. Sim. Né? E muda muita coisa em relação a qualquer esporte que ele faz. E aí o ele vai professor lá entender do futebol pede para os pais, os pais que têm a oportunidade, tempo e financeiro de botar o filho no arte marcial, bote, porque a arte marcial ensina muito, né? Ensina a saber perder, que é o principal, que hoje em dia a galera não sabe. Você tem que saber lidar com isso, porque a gente do jiu-jitsu a gente perde todo dia. Sim. Porque todo dia tem rola, né? Então todo dia tu perde, todo dia tu tem que lidar todo com essa dia sensação. É diferente. E com hierarquia, que é uma coisa que o professor lá do futebol fala, pô, eles precisam aprender a lidar com isso, entendeu? Ainda mais no futebol que é muito popular, tem a falta do respeito é muito grande, né? Tem essa coisa solta, mais solta no futebol. Pois é. Não tem uma filosofia, é mais a técnica de... É o esporte, não é filosófico, é só o esporte. Justamente. E Tuba, qual é hoje o maior, vamos dizer, não sei se é sonho, o maior conquista que tu almeja hoje? Como atleta? Como atleta, eu queria muito ser campeão mundial, é uma coisa que eu quero, que eu botei na minha cabeça e que eu vi que eu consigo, que eu posso. Que eu posso, né? E que eu consigo, que eu consigo chegar lá. Que às vezes você acredita que pode, mas... tá quase lá já há 3 anos, entendeu? né? Então faz 3 anos. É natural que você que vai aconteça, ser campeão. Se eu conseguir treinar do jeito que eu treino, porque eu às vezes eu exagero, mas se eu conseguir me manter do jeito que eu tô, eu acho que eu consigo chegar lá. Massa. Não é fácil, que é por isso que eu treino do jeito que eu treino, que eu sei que é difícil. Mas hoje em dia é muito bom pra mim ver onde a gente chegou, sabe? De ter a representatividade que a gente tem. Isso é bom. Sim. Tanto, principalmente dentro da minha academia. Sim. Os caras olharem A pra Black mim. hoje é uma referência... E eu acho massa dos meus alunos grande. olharem pra mim e ver que a gente, pra mim e pro Bruno, e ver que a gente é real. Sim. Entendeu? Que a gente não só E que estão lá todo dia treinando, né? Que a gente é real, que a gente mostra como é que tem que fazer, tem que treinar, faz. tem que se esbagaçar mesmo pra treinar e vamos lá e faz. Justamente, faz uma diferença enorme. Isso aí, em relação ao motivacional da galera, não só da galera que quer competir, mas de se motivar a treinar todo dia. Sim, de treinar todo dia, do dia a dia, né? Do dia a dia, com certeza. Então é isso, cara, queria agradecer muito mesmo você ter vindo mais uma vez, disponibilizar seu tempo, né? É um projeto que eu estou começando agora e que, se Deus quiser, a gente vai trazer realmente muita gente aqui. Eu quero trazer gente de todas as equipes, né? toda geração, antigos, novos e tal. A gente vai falar sobre jiu-jitsu aí em todas as suas frentes, né? E quem é que tu queria ver aqui no Time Out Podcast? Principalmente meu professor, o Bruno. E eu acho que tem muita gente interessante aqui do Ceará, realmente relevante pro esporte, que eu acho que tu pode trazer, que vai ser legal. Massa. Muita gente. Massa. Valeu, meu irmão. Valeu, obrigadão. E é isso. Valeu, galera. E é isso.